Bom dia a todos. Na sexta eu conversei com um grupo através do Meet, falando sobre valorização da vida. Um grupo que tem em São Bernardo do Campo, ligado ao Espiritismo, e, e a gente estava conversando sobre valorização da vida. E aí veio alguns questionamentos na minha mente, né? Afinal de contas, como é que a gente lida com isso dentro de uma visão religiosa e dentro de uma visão não religiosa? Porque a gente precisa entender que todos os atores, vamos dizer assim, da sociedade precisam estar juntos nessa campanha. Espíritas, católicos, evangélicos, ubandistas, candomblecistas, ateus, enfim, todo mundo. Porque a gente está falando sobre vidas humanas. Só que a gente precisa aprender a discernir a parte religiosa, a parte espiritual e a parte clínica, médica, científica do fato. Então precisa ser uma coisa combinada. Precisa ter um discurso harmônico entre todos esses colaboradores, todos esses atores nesse processo. Não é algo simples, é um problema seríssimo que envolve o mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Todas as famílias acabam sofrendo muito com isso. Não é um assunto banal, mas que muitas pessoas fogem por preconceito, por visões às vezes não muito objetivas. A questão não é dizer quem é que está certo ou quem é que está errado. A questão é ajudar. E quando eu ajudo o outro, eu também me ajudo, porque eu começo a refletir sobre o meu papel na vida, como é que eu enxergo a vida, como é que eu enxergo a presença das pessoas nesse meu caminhar existencial. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso, eu preciso trabalhar com isso. Eu, em virtude do envolvimento que eu tenho há muito tempo, lidando, fazendo palestras, sendo voluntários em entidades que lidam com isso, acabei tendo uma visão mais holística da coisa. O que é esse holístico? Não é holístico no sentido místico, não. É holístico no sentido de você ter várias visões, né, várias experiências sobre o mesmo assunto. Então, o tempo que eu passei no CVV, que foi muito tempo, foi mais de uma década, como voluntário, participando dos cursos, dos treinamentos, dando treinamento também para as pessoas. E eu falo isso porque há um tempo atrás a gente ficava com receio de falar, como se isso fosse algo egoísta, algo vaidoso, algo de ostentação. E não é nada disso. Foi só uma experiência muito válida de vida que me ensinou muita coisa, como todos que passaram por ali, e que levaram a que eu tivesse a preocupação com esse assunto, estudasse, trabalhasse, me dedicasse a isso, porque eu percebi, eu entendi o tamanho da situação. Então eu procuro manter o equilíbrio entre aquilo que eu acredito espiritualmente, religiosamente, da minha crença religiosa que eu tenho, que eu participo, né, que creio, da minha crença também, da forma de tratar, da forma de lidar. Então eu procuro sempre ter esse equilíbrio, né, de falar com todos, independente da visão religiosa, espiritual, política, seja o que for da pessoa, mas colocar a pessoa como foco principal, de ouvir, de entender, de compreender, sabe? Não de ficar dando conselhos, opiniões, nada, apenas ouvir, entender e chegar junto com essa pessoa a um caminho. Mas a gente também não tem como prever o que será feito. Então você vai ver assim vários casos de ocorrências dessa situação, inclusive eu não poder falar a palavra, não poder dizer isso porque a rede social te derruba, te bloqueia, também é um problema sério também. Então a gente precisa lidar com a sutileza das coisas.
entender como é que a gente conversa com o outro. Então, esse ouvir ativo, essa vida plena. Por que vida plena? Porque foi criado por Carl Rogers, e fala justamente isso, de você ajudar a pessoa a viver a sua vida na maior plenitude possível. E ouvir aquela pessoa e ajudá-la a que ela encontre os seus caminhos, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Então eu fico pensando como é que a gente pode fazer isso de uma maneira eficiente. E nessa reunião assim eu deparei com vários dados, vários itens que eu não conhecia e outros que eu pude compartilhar, mas o que eu percebo é que a dor e o sofrimento não escolhem. Não escolhem crença, não escolhem situação econômica, não escolhem situação política, social, nada. Ela vem e ela acontece. E somente o trabalho assim das pessoas no dia a dia, na sua relação familiar, pessoal, emocional, no contato diário, do bem-estar diário, é que a gente vai poder ajudar as pessoas, mudar essa percepção hoje tão materialista, egoísta, hedonista que a vida tem, para algo mais humano, né? Mais humanizado. Então é uma reflexão, é um pensamento de como a gente pode agir de uma maneira mais caridosa, fraternal, amorosa, independente do que a gente acredita, do que a gente pensa, do que é certo e errado. Entender que o outro tem o seu direito de ser como é, de pensar como pensa, de tomar as decisões que querem tomar, e a gente aprender a deixar a pessoa fazer as suas escolhas. Não dá para fazer uma coisa proibindo que a pessoa não faça outras. Aí não tem liberdade. Aí você vai mostrar para o outro quanto que ele é incompetente até para cuidar da sua própria vida. É um assunto muito complexo, muito difícil, mas a gente precisa refletir, deixar o outro falar, ouvir, e a gente também começar a falar não o que o outro pensa, o que o outro quer ouvir, mas o que a gente sente, o que é importante pra gente, sabe? Lá no princípio da psicanálise teve uma paciente, né, que o nome que ela adotou foi de Ana Ho, onde em algum momento ela fala, ela grita na sessão para que deixassem ela falar, né? O médico, o psicanalista na época, falava, e ela não, né, dizia o que ela tinha que fazer, como fazer, e ela não falava. Então ela grita e pede esse direito. Por isso que a psicanálise tem essa vertente de ouvir o outro, de deixar o outro falar, né? Falar o seu pensamento, como pensa, como age. E aí o Carl Rogers também vai adaptar isso para o seu método de vida plena, né? Sua terapia positivista, de você deixar o outro falar, você prestar atenção no outro, e conforme o outro vai falando, você joga aquilo que ele mesmo falou, que você prestou atenção, para que ele escolha o caminho a pensar, a sentir e a agir. É complexo, mas a gente pode ajudar os outros sendo caridoso com a gente e com o outro. Um bom dia para você.